Governo prevê a arrecadação de 61 bilhões de reais em 2017. Escolas estaduais vão ter eleição direta para diretor. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentada nesta quinta-feira na Alerj, prevê receita de 61 bilhões de reais para 2017. A Comissão de Orçamento propõe ao Estado medidas para aumentar a receita e diminuir despesas. A Comissão de Orçamento da Alerj se reuniu com as secretarias estaduais de Fazenda e de Planejamento, que apresentaram um projeto com as diretrizes para o orçamento de 2017. O documento faz uma projeção da receita que o Estado vai ter até 2019. Para o ano que vem, a arrecadação prevista é de 61 bilhões de reais, apenas 2 bilhões a mais do que o previsto para este ano. Hoje, o déficit orçamentário do Estado chega a 25 bilhões de reais. O secretário Júlio Bueno acredita que o ponto central da crise econômica está na Previdência, que este ano deve custar mais de 12 bilhões. Para ele, este é um problema que se repete em outros estados brasileiros. O secretário defendeu a federalização previdenciária. A Previdência está desequilibrada, as previdências estaduais, o déficit atuarial da Previdência estadual e das principais capitais brasileiras está na ordem de 1,5 trilhão, 2 trilhões. A tese que eu tenho defendido é que nós, à semelhança do que aconteceu na década de 90, com os bancos estaduais, no sistema financeiro, o governo federal ajude numa negociação e na federalização da crise da Previdência. A depressão econômica que a gente vive, a questão da Petrobras, em particular para o Brasil, mas em particular para o Rio de Janeiro, a questão do preço do petróleo, isso tudo, do lado da Receita também temos problemas. Mas o problema central é da pressão de custos que advém da Previdência. Os parlamentares cobraram do governo um plano para o contingenciamento das despesas e fizeram solicitações aos secretários. Os deputados sugeriram redução da máquina pública e pediram levantamento de todos os cargos comissionados do Estado. A diminuição no número de secretarias, que hoje são 25, a negociação do pagamento da dívida, a venda de imóveis como o Palácio Laranjeiras e a Ilha de Brocoió, em Paquetá, foram algumas medidas defendidas pelos parlamentares para gerar renda extra. O presidente da comissão, o deputado Pedro Fernandes, cobrou responsabilidade dos gestores para que o orçamento consiga arcar com as despesas. Ele espera que o governo apresente os mecanismos necessários para conseguir fechar a conta nos próximos anos. A comissão vai votar a LDO na próxima terça-feira. A maior preocupação nesse momento que a Comissão de Orçamento vai ter é de exigir por parte do governo quais são os mecanismos para que possam reduzir a máquina pública e fazer com que a conta feche, porque hoje não fecha. Se vai ser cortes de comissionados ou revisar a questão do estatutário ou de venda de imóveis, de qualquer coisa que seja, é uma proposta que tem que vir do Executivo para que o Legislativo possa avalizar ou não. Eu não posso me antecipar a uma decisão que cabe ao governo do Estado. E a Assembleia Legislativa não pode assumir essa responsabilidade nesse momento. Após chegarem essas propostas, a gente vai analisar e discutir, tentar encaminhar da melhor forma possível. Mas que tem que acontecer, isso tem. E eu não colocarei o orçamento para votar enquanto estiver presidente dessa comissão, enquanto essas propostas não chegarem, serem analisadas e forem aprovadas por essa casa. A Secretaria Estadual de Segurança está preparando um esquema de trabalho integrado para receber os Jogos Olímpicos. O modelo já foi adotado com sucesso em outros grandes eventos realizados no Rio. Representantes do governo foram ouvidos nesta quinta-feira em audiência pública na Alerj. A Secretaria Estadual de Segurança vem se preparando para receber os Jogos Olímpicos através de um esquema de trabalho integrado.
O modelo de operação já foi adotado com sucesso em outros grandes eventos realizados na cidade. Os representantes do governo foram ouvidos em audiência pública na Alerj. Este foi o primeiro encontro da Comissão Especial da Segurança nos Jogos Olímpicos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O superintendente de Planejamento e Normatização da Subsecretaria de Grandes Eventos explicou como funciona o planejamento estratégico integrado para os Jogos. Segundo ele, o plano está sustentado por 3 eixos de ação: defesa nacional, inteligência e segurança pública. Luciano Carvalho também informou que áreas estão sendo mapeadas e não descartou a possibilidade de ocupações em comunidades. Foi feito um trabalho de inteligência. Esse trabalho ele está notando que determinadas áreas podem gerar problemas para os jogos. E a partir daí vai ser definido que tipo de estratégia vai ser adotada, se é ocupação preventiva, se é uma equipe de pronto emprego, caso haja necessidade. Tá? Mas nada ainda em caráter definitivo não, é um estudo que está sendo feito. Ao contrário do Pan-Americano e dos Jogos Militares, as Olimpíadas terão eventos simultâneos em diferentes partes da cidade, o que requer policiamento pulverizado. Apesar da incerteza do pagamento do adicional de serviço para os policiais militares e civis, devido à crise econômica do Estado, o superintendente acredita que o governo honrará o compromisso e o esquema de segurança nos Jogos não será afetado. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de que nós vamos ter o RAIS. Não houve uma sinalização em contrário a respeito disso. Mas hoje nós vivemos o problema e as polícias continuam trabalhando. Tanto a Polícia Militar quanto a Civil estão trabalhando normalmente, estão produzindo normalmente, entendeu? Crimes vêm sendo investigados, crimes vêm sendo evitados, graças à atuação da Polícia Preventiva. Então, o reflexo ainda não está. É mapeado? É mapeado. Pode vir a interferir? Pode. Mas aí nós estamos acreditando na sensibilidade das autoridades, né, que detêm os recursos em relação à importância desse tema. Está pautado, realmente está empenhado, está focado. Todas as suas declarações ali realmente foram satisfatórias. A comissão foi só mesmo para poder ajudar a que o Rio de Janeiro possa realmente passar pelas Olimpíadas e não envergonhar o nosso país, não envergonhar o Estado. E, se Deus quiser, que não venha nenhum atentado. Foi instalada na Alerj uma comissão para discutir a situação do Hospital Pedro Ernesto, que passa por uma crise financeira. O presidente, deputado Zaqueu Teixeira, agendou para a próxima terça-feira uma visita à unidade. O deputado doutor Julianelli foi eleito relator da comissão e a deputada Ana Paula Reichuan, que é médica, foi escolhida vice-presidente. Temos que ser realistas com a realidade que o Estado tem e, em cima dessa realidade, montar uma estratégia para que o seu atendimento não pare, o que seja feito seja de qualidade e principalmente a formação do profissional que é feito lá dentro, que ele é um berço de educação, de formação em saúde em todos os níveis, seja de enfermagem, de médicos, e que isso possa se manter e manter a qualidade tanto do processo educativo quanto do atendimento. Desde 2015, a direção do hospital desativou cerca de 270 leitos, quase a metade da capacidade da unidade, por falta de recursos financeiros. A partir da visita ao hospital, nós vamos tomar pé do que vivencia, do que é o dia a dia do hospital e as dificuldades que os médicos e os profissionais estão enfrentando lá. A partir daí, estabeleceremos uma agenda de trabalho da comissão. É um hospital muito importante, de alta complexidade, atende todos os municípios do estado, é uma referência, como foi colocado aqui, uma referência mundial, com trabalhos publicados dos doutores que lá tem, faz transplantes, faz intervenções muito importantes e nós precisamos ter esse hospital no seu funcionamento total. Em audiência pública em março deste ano na Alerj, o diretor do hospital, Edmar Alves dos Santos, disse que se os repasses não fossem realizados, os serviços seriam paralisados no mês que vem. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, porque esse serviço que é prestado, ele não pode ser negado à população. E é o único hospital com essa capacidade. E por isso a comissão de representação, por isso o acompanhamento, temos certeza que o parlamento tem uma contribuição a dar para que o hospital possa estar funcionando em sua plenitude. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, esteve na Alerj e iniciou as negociações com parlamentares para definir as áreas prioritárias que vão receber recursos do Legislativo.
Um dos pontos discutidos foi a destinação de cerca de R$ 8 milhões dos rendimentos da última doação feita pela Alerj para a Secretaria de Segurança Pública. O secretário também apresentou demandas que podem receber nova ajuda da Assembleia Legislativa. O que ficou claro nessa reunião é que o secretário Mariano Beltrame ele passou as demandas que ele entende como prioritárias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, né? Nós recebemos, o deputado Edson Albertassi e eu, recebemos essas demandas e vamos encaminhar essas demandas agora. Vai haver uma outra reunião para uma análise e, no momento certo, nós vamos dizer efetivamente se a Alerj vai poder ainda contribuir com mais alguma coisa além daqueles 70 milhões. É bom lembrar aqui que o presidente Jorge Pisciani determinou que nós ouvíssemos e dessemos liberdade à secretaria para indicar o que é prioritário. Não é a Alerj que está fazendo essa indicação, e sim a própria secretaria, através das suas instituições, e que a Alerj venha ao longo não só a partir de 2014, mas recentemente, a presidência da Alerj disponibilizou 4 milhões só para o Cefap, para a questão da alimentação, pensando aí nas Olimpíadas para dar integralidade no curso e imediatamente a formação desses novos praças. Na próxima terça-feira, os deputados voltam a se reunir com o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, na Secretaria da Casa Civil do Governo, para definir o montante dos recursos e em que áreas essa verba deve ser aplicada. Nós temos uma necessidade em todas as áreas, né? O que a gente faz é estabelecer prioridades e trazer aqui para quem acenou com um gesto muito importante de nos ajudar exatamente as prioridades das prioridades. E essas prioridades elas abrangem todas as áreas, desde aeronaves, desde viatura, material administrativo, enfim, tem todo um rol de necessidades tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. A gente apresentou aqui aos deputados, né? Houve, sem dúvida nenhuma, e se percebe nitidamente uma ótima intenção de atender, mas eu prefiro deixar isso ainda, não tornar isso público exatamente para quando as coisas acontecerem, e se acontecerem, a gente espera que isso vá acontecer, a gente possa efetivamente dizer, olha, pedimos, esse foi o nosso pedido, essa é a nossa necessidade, e é isso que nós conseguimos, e é isso que, obviamente, nós vamos apresentar à sociedade. Os diretores de escolas do Rio vão ser escolhidos por eleição direta, com votos de professores, funcionários e alunos. O projeto foi aprovado no plenário da Alerj e segue para a sanção do governo. Confira as votações de hoje. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Carlos Mink, que define critérios para a escolha de diretores das escolas da rede pública. A ideia é que cada escola apresente 3 candidatos ao governo. Para se candidatar, o professor terá que ter no mínimo 2 anos de magistério no Estado e dar aulas a pelo menos 1, além de ter curso superior. Depois de eleitos, os professores terão que passar por um curso de gestão escolar da Secretaria de Educação. O diretor será escolhido por votação dos professores, funcionários, alunos e pais. A proposta segue para a sanção do governador. A gente combinou o critério da participação com o critério da qualificação. Então tem que ter um programa de gestão, tem que ter um curso, depois de ganhar, fazer um curso. Essa vitória essencialmente faz parte da luta desses alunos. Então quero aqui parabenizar e registrar e vamos em busca, é claro, de que com uma eleição direta possamos ter não só a eleição, a escolha democrática, mas também a capacidade da Secretaria de Educação Estadual de capacitar esses profissionais. Outro projeto discutido foi o do deputado Zaqueu Teixeira, que obriga os supermercados a instalar terminais de consulta de preço em locais visíveis e de fácil acesso. Quem descumprir a regra estará sujeito a punições, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A matéria segue para a sanção ao veto do governador. O projeto de lei estabelece que em cada seção tenha um terminal de consulta. Com isso, vai facilitar o consumidor que, verificando um produto que está sem um preço, ele vai lá na gôndola, coloca o código de barras e verifica o preço. Com isso, facilita
muito. Também foi analisado o projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que altera a lei que criou o Fundo de Previdência Social. Os parlamentares querem incluir novas receitas ao fundo. A ideia é que parte da arrecadação sobre a venda de bilhetes da Loterge seja destinada para o pagamento de aposentados e pensionistas da instituição. A proposta recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Inativos e pensionistas é a ponta mais fraca do conjunto dos funcionários públicos. E estes salários são os primeiros que devem ser honrados, mesmo diante de todas as adversidades. É um absurdo se pensar em qualquer restrição salarial, dando peso e considerando inativos e pensionistas. Esses já contribuíram a vida toda, continuam a contribuir como inativos e pensionistas. Então são os que merecem a maior respeito e consideração. O deputado Carlos Mink quer que as agências bancárias passem a aceitar o pagamento de contas como água e luz, mesmo de quem não é correntista. O texto prevê um prazo de 4 meses para as instituições se adaptarem às novas regras antes de serem multadas. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Muitas vezes um banco não aceita, você vai pagar a tua conta de luz, água, telefone, porque fala, você não é cliente do meu banco, vai para outro. Como? Então, por essa lei, é uma lei de defesa do consumidor, ele tem que aceitar. Já o deputado André Siciliano quer estender a gratuidade da primeira emissão da carteira de identidade a todos os procedimentos que envolvam a retirada do documento, como foto, cópia de outros documentos e autenticações, por exemplo. O texto aprovado precisa voltar ao plenário para mais uma votação. Tem tantas taxas, tantas exigências nos cartórios do Estado do Rio de Janeiro, né? Que a gente está estendendo a gratuidade também para as fotocópias, tá? E outras taxas existentes hoje. E o deputado Wagner Montes quer garantir os princípios da igualdade, publicidade e competitividade nos concursos públicos e provas de títulos do Estado. O texto também garante a participação de pessoas com deficiência nos concursos que tenham vagas que sejam compatíveis com as necessidades dessas pessoas. O texto recebeu 29 emendas e volta a ser discutido pelas comissões. As cadernetas escolares poderão ter o calendário de vacinação infantil. O texto também prevê a realização de campanhas para conscientizar os pais sobre a importância da vacinação. A proposta do deputado Carlos Macedo precisa passar mais uma vez pelo plenário. Este foi o Jornal da Alerj. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.